E agora eu fiquei curioso pelo seguinte: tudo bem, você é uma pessoa acima da média em termos de organização, mas ainda assim você tinha um excesso de afazeres. Então eu Sim. quero entender Na como. prática. Eu quero entender na prática como é essa rotina, porque vamos lá, 2 filhos, marido, Trabalho. trabalho, as compras aí no sábado. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Ah, sei lá. Acho que Pelo que eu entendi é Vamos isso. lá. Rotina. O Como é que eu importante, né? organizava a rotina, né? Eu trabalhava, né? Eu trabalhava como pedagoga, eu não trabalhava 8 horas. Eu trabalhava 6 horas seguidas, tá? Eu trabalhava uma semana das 7 a 1 e outra semana do meio-dia às 18 horas. E meus filhos passavam o dia na escola. Então, o que que eu fazia? Eu poderia trabalhar no período e no período seguinte eu estudar. Dava para ter feito isso. Seria o que a maioria das pessoas iria fazer. Mais fácil, né? Seria o mais fácil. Só que, durante o dia, a configuração de casa que eu morava tinha muito barulho. Então, eu tentei fazer isso, porque era o mais fácil, né? Tá, tô trabalhando de manhã, vou estudar à tarde. Quando você chegar da escola, ok. Aí eu paro de estudar. Um exemplo. Mas tinha muito barulho. Então, ficava complicado para eu poder realmente ter concentração para estudar. Então, eu optei por trabalhar um período e dormir no outro período, porque meus filhos estavam na escola. E aí, porque dormir, você se tranca dentro do quarto, né? Aí, assim, pode cair a vida ali, depois você apagou, tá tudo certo, tá tudo certo. Liga um ventilador, né? Liga alguma Fazer coisa, um porque não barulho parar é muito constante, né? barulho, mas o ar-condicionado também é caro para você pagar energia, né? Então tinha tudo isso, tinha que analisar tudo isso. Mas aquele barulhinho ali ajuda você a dormir. Foi isso que aconteceu. Então, quando eu trabalhava de manhã, eu dormia à tarde. Quando eu trabalhava à tarde, eu dormia de manhã. E aí, quando os meus filhos chegavam da escola, era o pai que ia buscá-los. Quando eles chegavam da escola, mais ou menos lá para 7 horas, eu acordava, se eu estivesse dormindo à tarde, né? E aí eu ficava com eles. Eu ficava com eles, dava janta, essas coisas, colocava para dormir. 10 horas da noite eles estavam dormindo. Quando eles iam dormir, eu começava a minha rotina de estudos. É aí que começava. Eu era a típica estudante da madrugada. Eu trocava o dia pela noite mesmo. E aí eu estudava. Tudo que fosse possível durante a noite. Estudava normalmente até 5, 6 horas da manhã. Nossa, virava mesmo a madrugada. Virava a madrugada inteira estudando. Estudando. Porque aí o que acontecia? Rendia muito, porque não tinha um barulho. Ninguém me empatava, ninguém ia pedir nada. Né? Todo aquele contexto familiar de gente circulando, não existia. Você fazia 7, 8 horas ali de estudo por dia. Não, eu não conseguia fazer 7, 8 horas líquidas. Eu conseguia fazer em torno de 4, 5 horas líquidas. Que excelente. Porque o que acontece? Nem sempre eu começava às 10 horas, né? Porque às vezes ele vai pra 11, às vezes chega meia-noite, o filho ainda não dormiu, né? É verdade. Tem tudo isso. E depois que você ali no meio da noite, você para pra fazer alguma coisa, né? Geralmente parava pra comer, pra fazer, porque se você tá dormindo, você não sente fome, mas tá estudando pra ver, né? E é engraçado, porque até isso mudou muito minha rotina. Acho que por causa dessa coisa de estudar à noite, eu comecei a comer à noite. E aí eu comecei a engordar. E isso foi uma outra grande modificação que a minha vida teve depois, né? Porque durante o estudo para concurso eu engordei 20 quilos. Caraca, por comer à noite? Por comer, E por não cuidar de comer coisas saudáveis, né? Porque você tá estudando, aí de repente você quer dar fome. Aí você vai querer comer uma salada? Ou cozinhar. De madrugada não. Não. É o fácil. Aí você vai comer uma coisa que seja gostosa, né? Eu comprava muito aquelas massinhas prontas da Sadia, que nada saudável. Um monte de coisa assim que não prestava. E aí, depois que você come o salgado, você quer comer o quê? Doce. Docinho. Não faltava pote de sorvete dentro da minha geladeira pra pegar e comer. Tudo certo, gente. Assim, ó, você não vai fazer tudo certo. O importante é funcionar. Aquilo me dava energia e me deixava feliz, eu estudava e tá tudo bem. E aí o tempo foi passando, eu fui estudando, eu fui estudante da madrugada mesmo, grande parte da minha rotina de estudos acontecia de madrugada, tá? E aí os concursos foram acontecendo, os concursos foram aparecendo, eu estava sempre para a Receita Federal. Meu planejamento de estudos era sempre para a Receita Federal. Mas no decorrer do tempo, como a Receita Federal não apareceu... É isso que eu ia perguntar. Tinha algum da Receita em vista aí? Tinha um bem quando eu comecei a estudar. Logo quando eu comecei a estudar, tava a expectativa de sair o concurso da Receita. Tava a expectativa. Aí eu já estava estudando para Receita, né? Tinha aquela expectativa. Só que antes saiu o concurso de ata do Ministério da Fazenda, que é o concurso de nível médio dentro da Receita Federal, na verdade, dentro do antigo Ministério da Fazenda. E as matérias eram parecidas, aí eu fui fazer o concurso de ata. Porque estava estudando para ele e depois já ia sair Receita. Aí eu fiz o curso de ata.
E quando saiu o resultado do concurso de ata, eu não passei. E já tava, tipo, em vias de sair o edital da Receita. Aí eu pensei assim, poxa, se eu não tive a capacidade de passar pra ata, eu vou passar pro auditor, que já tá pra sair. Aí sabe aquela desanimada? Fiquei um mês sem estudar. Porque eu desanimei, porque eu achei que se eu não passar pra ata, o edital uns 2 meses já ia sair, né? Dá tempo mesmo. Aí nesse um mês que eu fiquei sem estudar, saiu o resultado de ata. Eu passei. Você passou? Só que eu não passei dentro das vagas. Eu não entendia isso, que existe um cadastro de reserva. Eu era muito crua de concurso. Sim. Eu passei em 69. Eram quantas vagas? Acho que eram 30, 35. Eles me chamaram. Tava dentro. Depois de algum tempo eu cheguei a ser chamada nesse E concurso. você perdeu um mês. Eu perdi um mês. Por falta de confiança. Por falta né? por falta de confiança, por falta de conhecimento, por tolice mesmo, sabe? Aí saiu o edital, aí saiu a ata, aí saiu o resultado, aí eu voltei a estudar. Cara, eu acho que assim, eu voltei a estudar, sei lá, deve ter passado uma semana, poucos dias, saiu o edital. Puxa. E assim, se eu tivesse dado aquele mês, também não ia fazer diferença, tá? Porque assim, não ia ser aquele um mês, né? Sendo que eu era muito crua, estava começando a estudar. Nessa época, eu não tinha nem 6 meses que eu estudava, né? Pra fazer o edital da Receita. Mas eu fui fazer a prova, porque de fato, você tá ali, mesmo que você esteja começando a estudar, se tem a prova que você quer, você deve fazer essa prova, né? Fazer a prova. Fiquei muito longe de ser aprovada, assim, nem com milagre eu seria aprovada, mas isso estava tudo certo, não tinha problema. Aí eu saí, só que aquele período de pós-edital para a Receita Federal, e eu acho que essa é uma característica que me ajudou muito em concurso. Começou lá no INSS, quando você perguntou para mim, você sabia que não ia passar, mas mesmo assim você estudou. Quando chegou esse edital da Receita, eu também sabia que não ia passar, né? Não tinha realmente, assim, é só você analisar o tanto de coisa que tem para estudar e o tempo que falta para a prova. É quase uma equação matemática, não vai funcionar. Mas isso não me impediu de dar o meu máximo. Eu tirei até férias. Eu estudava 12 horas por dia, estudava assim todo o tempo possível, estudando. Mas sabe por que eu estudava muito para o edital da Receita? Porque eu sabia que na sequência ia sair o auditor fiscal do trabalho, que é o mesmo salário da Receita Federal, é a mesma carreira, e os editais na época eram todos feitos pela ESAF. Então o edital, com exceção das matérias específicas, eles seriam idênticos. Então assim, eu sabia que eu estava numa corrida contra o tempo, que eu não teria tempo para Receita, mas eu poderia ter para o AFT, para o Auditor Fiscal do Trabalho, que deveria sair na sequência. Sim. E aí eu estudei. Acho que a prova foi em setembro esse ano. A prova foi em setembro. Estudei muito para Receita, muito. Tirei férias, estudei. Consegui vencer muito conteúdo, principalmente os conteúdos que eram comuns com a AFT, porque eu já estava olhando lá na frente. E concurso público é isso, gente, é planejamento. Se você tá visando um concurso lá na frente, procura no seu caminho concursos que sejam compatíveis com ele, para você não ter que ficar estudando coisa que depois você vai jogar fora. E aí, foi isso que eu fiz.